Bem-vindos a mais um episódio do podcast Saúde com Propósito, onde a nossa saúde será sempre o propósito. Hoje estamos com um convidado especial, Dr. Henrique Brito, pneumologista, especialista em saúde do sono e que vai abordar temas como saúde respiratória, o sono e também os desafios da medicina moderna e do estilo de vida. Também Dr. Paulo André para abordar essa parte do estilo de vida. O desafio principal hoje que a gente vai abordar também são o uso dos cigarros eletrônicos. E aí, doutores, tudo bem? Doutor Henrique, quiser fazer as considerações iniciais. Primeiro eu queria agradecer o convite. É muito legal estar aqui nesse podcast, né? Saúde com Propósito. E esse nome é interessante porque realmente a gente tem que se propor a fazer coisas boas, né? Então agradeço a você, Bruno. Um prazer estar com o Paulo André, aqui, meu colega de profissão. E para falar de coisas importantes, né? Coisas do nosso dia a dia, como o sono é importante, é negligenciado, como a saúde respiratória é muito importante nesse tempo seco. Então vai ser um bate-papo bem legal. É isso aí. Paulo? Realmente muito agradável a nossa companhia hoje. Vamos aprender a respirar direito, a dormir bem, porque muita gente sabe dormir e não sabe respirar, outros sabem respirar, mas não sabem dormir, e muitos não sabem nem dormir e respirar, né? Nem as duas coisas. Então, vamos aprender aqui com o Dr. Henrique o que é o melhor que a gente pode fazer para ter uma vida mais saudável, porque sabemos que dormir bem é essencial para uma saúde. Sem dúvida. Isso aí. Bom, começando então, né, sobre o sono e a saúde respiratória. Então, doutor, fala para a gente um pouco aí quanto que a saúde respiratória, eu como dentista enfrento vários percalços devido aos respiradores bucais, né? O quanto a questão da respiração interfere no nosso sono. Pois é, a gente, focando bem no sono, né? A gente, por muito tempo, a medicina do sono é algo algo recente. Então, na minha graduação, por exemplo, pouco se falou sobre sono, né? Porque a gente se limita a ver o que a gente faz durante o dia, né? E, na verdade, a gente não pode negligenciar algo que a gente deveria fazer 1/3 da vida. Se o dia tem 24 horas, eu durmo 8 horas, ou deveria dormir 8 horas, então 1/3 da vida, né? E achar que esse 1/3 não vai influenciar na sua vida é muita inocência. Então, dormir bem é um dos pilares da saúde, né? E respirar bem à noite é importante, porque um dos grandes problemas ligados ao sono, por exemplo, é a apneia do sono. As pessoas que param de respirar durante a noite. Tem um ronco, né? E muitas vezes o ronco está ligado à apneia, ou pode ser só um ronco. O ronco pode ser um problema, muitas vezes, conjugal, né? Muitas vezes briga casal, inverte pé com cabeça, troca de quarto. Até brinco lá no consultório que a gente salva casamento, né? Mas quando você tem apneia, e a apneia pode ser leve, moderada, grave, é um problema que as pessoas com o tempo, vão danificando o organismo, né? Essa falta de oxigenação de maneira repetida à noite traz problemas de ordem psiquiátrica, de ordem cardiológica, ordem respiratória, de memória, concentração. Muitas coisas são afetadas por uma má noite de sono. Então, não só a apneia, né? Outros problemas como insônia, né? São problemas vitais que têm que ser discutidos porque realmente impacta muito a nossa saúde. Exatamente, eu vejo a saúde respiratória, a saúde do sono ainda bastante negligenciada nos consultórios médicos e não só o paciente não tem a menor... Às vezes ele tem uma queixa que ela está totalmente atrelada a um sono mal dormido, mas ele não faz a menor correlação com isso. E o profissional que está ouvindo ali as queixas dele, o médico, também não. A gente sabe que 80% dos casos de apneia obstrutiva do sono são completamente negligenciados, não são perguntados para o paciente como é que ele dorme, como que é a noite dele, e nem a suspeita da doença ela é levada em consideração nos consultórios médicos. Então, é muito importante a gente passar a encarar o sono e a respiração como extremamente importantes. E o recado para os colegas dentistas, que muitas vezes o dentista também é alguém que pode estar diagnosticando para estar encaminhando ao médico a questão da respiração bucal. A gente vê ressecamento labial, vemos vários problemas oclusais que muitas vezes são causados
por essa questão do respirador bucal. E qual seria o padrão ouro, então, doutor, para diagnosticar esses problemas do sono? É a polissonografia ou existem outros tipos de abordagem? Há alguma possibilidade na questão hormonal? Como que vocês fazem o diagnóstico dos distúrbios do sono? Bom, a gente primeiro faz uma anamnese bem feita, conversa com a pessoa, né? Muitas vezes ela vem por uma outra queixa, ela vem por um problema que seja pressão alta, né? E aí você vai perguntar, vai conversando, tirando informações do paciente. Aí tem a arte médica de você fazer uma boa anamnese. E muitas vezes, eu dei o exemplo da hipertensão, e a causa, ou pelo menos o agravamento da hipertensão, pode estar ligado à apneia do sono. E aí você vai vendo queixas, né, de sono não restaurador, a pessoa acorda cansada, um sono fragmentado que acorda várias vezes, tem dificuldade para iniciar o sono, que é uma insônia de início, ou um problema para manter o sono, que é insônia de manutenção. Tem várias doenças ligadas ao sono, então a gente vai fazendo as perguntas, né, para o paciente, depois você vai fazer o exame físico no paciente. Muitas vezes tem queixas nasais ligadas, então você faz uma rinoscopia, avalia ali corneto nasal, desvio de septo, avalia uma oroscopia, avalia a oclusão dentária, posicionamento do queixo, né, se tem retrognatia, uma prognatia, enfim, faz uma avaliação física completa. E aí o exame que te ajuda muito, sem dúvida, é a polissonografia. E a polissonografia, eu tenho alguns tipos de polissonografia, né? O padrão ouro é a que é feita no laboratório de sono, que a gente chama de tipo 1, onde você tem toda a monitorização, canais neurológicos, canais que vão ver a parte neurológica, canais cardiológicos, canais respiratórios, de movimento de pernas, completo. Tá? Ele pode ser ou não com vídeo, para quem tem, só fala sonambulismo, né? Mas a gente chama de parassonias, quem fala à noite, levanta. Esse é o padrão ouro. Mas existem outras polissonografias, eu tenho a tipo 2, que a gente faz lá na nossa clínica, que é o mesmo exame que é feito na clínica, só que ela é feita em casa. Então, por exemplo, vou fazer em você o exame, você não precisa dormir na clínica, a gente vai até você, leva toda a aparelhagem, todo aquele arsenal de fios, né? Você faz o exame, que é o tipo 2. Né? O tipo 3, ele não tem os canais eletroencefalográficos, é mais a parte cardiológica e respiratória. Ele é muito bom porque ele incomoda bem menos o paciente, é feito na casa, né? Assim como o tipo 2, então é bem mais prático para o paciente, e ele dá um diagnóstico preciso. E o tipo 4, que ele tem menos canais, vê mais a parte respiratória, né? Também um pouco a parte cardiológica, mas ele é mais simples, eventualmente só um aparelho no dedo, ou outros tipos de dispositivos, que também tem uma função interessante para diagnóstico, para rastreio. Então, mas sem dúvida, a polissonografia, seja ela tipo 1, tipo 2, tipo 3 ou tipo 4, ela é importante. A gente tende a recomendar tipo 2 e tipo 3, porque ela é mais confortável, é feita em casa. Então, os pacientes preferem, né, a sua cama, seu travesseiro. Eu ia até fazer a observação que quando eu fiz, acredito que era tipo 1, eu não conseguia dormir direito. Né? Você então, foi à clínica. Eu fui à clínica e cheio de fio na cama que não é a minha, o travesseiro não era o que eu estou acostumado. Então, assim, tem isso também. Mais um monte de fio, né? Eu falei, pô, quão real foi esse exame? Quão reprodutível, né? Ele né? Porque foi desconfortável. Confesso que igual o doutor falou, tem o tipo 2 de levar até. É bom os ouvintes, né, quem estiver nos assistindo, saber disso para personalizar, muitas vezes, para dar uma noção real. Assim como a gente também tem exames, né, Paulo? Você fala da questão dos hormônios, né? Tem hormônio que no sangue não traz aquela... não mostra o real. Né? Assim, o sono também você tem essas variáveis aí que tem que ser analisadas. E lembrando, né, que a prevalência é extremamente elevada, né, Henrique? 33%, estudos recentes mostram que 33% da população apresenta algum grau de apneia obstrutiva do sono. Ou seja, de nós três aqui, um tem. Exatamente. Né? Eu sempre da aula falo isso. Ó, quem ronca, né? Outras doenças, a gente vê prevalência, fala, se não tem aqui, tem 2 no outro grupo ali. Né? É interessante esse dado. Esse é um estudo chamado de Episono, né? Que é um estudo muito grande, foi feito lá no Instituto do Sono, lá da Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo, que ele mudou o patamar da apneia do sono.
Porque até então, os estudos antes deles, eu estou falando ali dos anos 2000, né? Os estudos mostravam prevalência de 5%, 10% da população e que eram estudos indiretos. Era assim, a pessoa ligava, fazia perguntas, tem ronca, para de respirar, não era realmente com o exame. Aí vem o exame, vem esse estudo do Epsono, que eles fizeram com um N maior de pacientes, com muito mais pacientes, e fazendo a polissonografia. E aí chegou-se uma prevalência de 33%, um pouquinho mais, que é muito grande, né? Isso na cidade de São Paulo. E depois outros estudos vieram fazendo polissonografia e comprovaram essa prevalência. Então é muita gente, e muita gente, como o Paulo falou aqui, 80% é subdiagnosticado. E isso impacta muito a vida das pessoas. E hoje, na cardiologia, né, a apneia obstrutiva do sono é um grau avaliado de risco cardiológico. Sem dúvida. Né? A gente leva em consideração não somente como que está a sua glicemia, seu colesterol, sua insulina, mas sim se o paciente apresenta ou não algum tipo de apneia obstrutiva do sono. E essa apneia, ela acontece, veja só, é obstrutiva, porque a língua, durante o sono, o doutor Henrique pode explicar melhor, mas existe um relaxamento da musculatura da faringe, da orofaringe, e a língua cai e obstrui a passagem do ar pelas vias aéreas até a chegada aos pulmões, né? Então é isso que causa. Dependendo do tamanho dessa obstrução, ela vai ser caracterizada como uma obstrução leve, uma obstrução moderada ou grave. Sem dúvida. Assim, a questão da queda da língua é uma dos pilares, né? Talvez o mais importante é a constricção da faringe. Você imagina a faringe, um tubo, né? Por onde passa o ar. O que mantém esse tubo aberto, na verdade, é a musculatura ao redor dele. Então, ele traciona, a faringe fica aberta. É como se fosse uma barraca. Eu puxo a corda, a lona estica, né? E quando eu durmo, a gente relaxa o corpo inteiro, inclusive essa musculatura. E ao relaxar a musculatura, naturalmente, existe uma redução do calibre da faringe. Todo mundo faz isso, né? Agora, algumas pessoas fecham demais a faringe, por uma série de motivos. A língua cai, o nariz é ruim, está acima do peso, que é a principal causa. A obesidade o tecido adiposo vai fazendo uma constricção aqui no pescoço e ele vai fechar além do que ele deveria fechar. Aí vai ter uma resistência para o ar passar. E quando o ar passa no orifício estreito, ele gera um som. E som ronco. Então, ronco nada mais é do ar passando no orifício estreito. Uhum. E aí ele pode ir fechando cada vez mais, ronco cada vez mais alto, acompanhando a questão do aprofundamento do sono, né? Vai fechando, fechando, fechando. Daqui a pouco existe chamada de hipopneia. Então, hipo é pouca, apneia é respiração. Então, pouca respiração já cai a saturação e a apneia ele fecha. Ele fecha a respiração e aí tem vários problemas. E aí o corpo percebe que não está respirando. Aí ele fala assim, respira. E como é que ele faz isso? Ele dá uma descarga de adrenalina para ativar aquela musculatura e ela acordar. Então, na hora que ela acorda, ela volta a fazer a força, né? Aí abre a respiração e o paciente tem o que a gente chama de ronco recitatório. E volta a respirar. Nesse momento, a pessoa pode acordar, ou a pessoa do lado pode acordar, né, assustado. E não só isso. Então, o sono que está aprofundando, ele superficializa. Então, o primeiro problema, o sono não aprofunda. Porque ele vai aprofundar, ronco, apneia, sobe de novo. Vai aprofundar, ronco, apneia, sobe de novo. Então, o sono que não aprofunda, não restaura. Segundo problema, falta oxigênio, né? Que isso causa problemas, diversos problemas. Terceiro problema, essa descarga de adrenalina, por exemplo, que faz para acordar, ele não é só local, é total, né? Então, nesse momento, eu tenho um pico de pressão, eu tenho uma taquicardia. Então, o paciente pode ser um paciente hipertenso, ele pode ter uma arritmia durante a noite. Falar, meu tio morreu dormindo, talvez ele morreu por apneia, né? Morreu tranquilo, talvez não foi tão tranquilo assim, afogado, né? E aí esse sono ruim à noite, né, vai cobrar o preço durante o dia. Aí você acorda cansado, porque você não aprofundou o sono fragmentado, você acorda cansado, memória ruim, irritabilidade, falta de concentração, pressão alta, alteração na glicose. Tem estudos que mostram que a oscilação da glicose, né, a dificuldade em perder peso, a dificuldade em baixar os níveis glicêmicos estão ligados também à apneia. Não posso falar que ela seja realmente a causa, né? Mas sem dúvida ele é adjuvante. Na cardiologia, pessoas que têm hipertensão de difícil controle, né, ou sem uma origem explicada, têm que fazer a polissonografia. Muitas vezes a causa é a apneia e que não foi diagnosticado. E tem vários problemas de ordem psiquiátrica, ordem respiratória. Então realmente a apneia é um problema sério
e as pessoas negligenciam. E quando você trata, a gente pode depois falar dos tratamentos, quando você trata, existe uma melhora muito importante da qualidade de vida do paciente e também da pessoa do lado, que vai dormir mais tranquilo. E a gente sempre acreditou, é um mito, achar que quem tem apneia do sono é apenas aquele gordinho, obeso, pescoçudo, barrigudo, mas não, nem sempre. Existem pacientes magros, sem barriga, que apresentam também a apneia do sono. Eu hoje atendi um paciente, até falei para ela isso, realmente assim, você espera um paciente obeso, né, e geralmente é a maior prevalência, mas, por exemplo, a raça oriental tem uma anatomia desfavorável. Ele tem naturalmente um estreitamento ali na região da faringe. Então você vê, às vezes, pacientes, né, com ascendência japonesa, enfim. Aqui em Campo Grande tem uma colônia, né, grande, muito né? grande, então... e que são magrinhos e que tem ronco e, eventualmente, apneia grave, mas são magrinhos, né? Então, é muito mais do que só anatômico, né? A questão se é ou não obeso, né? Está acima do peso. Às vezes a anatomia não é favorável e também entra a questão dentária, de oclusão, que tem que ser sempre avaliado. É multifatorial, né? Também a questão do estresse ali, ele vai influenciar a questão de ansiedade. Aí acaba muitas vezes alimentando o outro, né? Sem dúvida. Você acaba tendo picos, né, de estresse durante o dia porque teve uma noite mal dormida. E a questão dessa relação, diagnosticou-se, né, com a polissonografia, cada caso é um caso, né? Os tratamentos. Né? A gente vai falar também a questão da higiene do sono, né? Que eu quero que o Dr. Paulo André aborde, a questão de entrar ou não com medicamento. O pneumologista ou especialista do sono, ele vai trabalhar também com medicação ou mais com terapias, equipamentos igual o CPAP, né? Então, tenho também a odontologia do sono, que ainda está em desenvolvimento, alguns aparelhos de ronco, né? A gente entra depois também na fase da questão do bruxismo, como que os médicos conversam e abordam essa parte. Queria que o doutor abordasse o que é mais comum nesses diagnósticos, aí, a frequência maior. Então vamos lá, sobre a apneia do sono especificamente, eu tenho alguns tratamentos, né? O que é o padrão ouro? Qual que é o melhor deles? É o CPAP, né? Para quem não conhece CPAP é um aparelhinho, né, pequeno, parece um rádio relógio assim, antigo. Ele vem uma mangueirinha, né, e vem uma máscara que pode ser uma máscara que fique só no nariz, ou uma máscara que pegue nariz e boca. Geralmente se prefere a máscara nasal, que é mais confortável. E qual que é a função dele? Ele joga um ar pressurizado. Lembra que eu falei que ele fecha ali a faringe? Então ele abre a faringe. Então, de maneira bem simplória é isso. Ele vai abrir aquela região que está estreitada e permitindo a passagem de ar. Então você corrige o ronco e corrige a apneia. Lógico que depende de você saber qual a pressão que tem que dar. A gente tem que fazer um exame chamado de titulação de CPAP, né, que é a polissonografia um pouco diferente, ajustar a pressão. E quando o paciente ele consegue ter uma boa adesão, melhora 100%. Realmente é uma melhora muito importante. Agora, tem outros tratamentos, né? Eu tenho tratamento, primeiro, mudança de estilo de vida. Emagrecer sempre é uma opção e sempre deve ser estimulado. Para roncos mais leves, a gente tem tratamento, por exemplo, com laser, para você melhorar a passagem de ar lá atrás. Eu tenho tratamento fonoaudiológico para você melhorar, eventualmente, alguns pacientes têm uma disfunção orofaríngea, então você vai fazer um fortalecimento com fonoaudiólogo. Tratamentos com dentista, né? Que se usa desde placa para bruxismo, mas os que a gente chama de aparelhos intraorais ou dispositivos intraorais, estão vários, né? Que eles mudam. Às vezes eles puxam a língua, mudam a mordida, tem um expansor, enfim. Aí tem que ser avaliado pelo dentista, especialista na área de sono, para ele ver qual o tipo de aparelho vai ser o mais indicado. Cirurgias, cada vez mais se opera menos. Se operava muito antigamente uma cirurgia chamada de úvalo-palato-faringoplastia, que é uma cirurgia muito extensa, que fazia um buraco lá, né? Essa não se faz tanto mais porque se viu que a longo prazo ela não resolvia, porque o problema é mais para trás, né? Mais embaixo. Às vezes você opera o nariz para melhorar o ronco, para melhorar a adesão ao CPAP. Uma cirurgia que você pode fazer, que ainda é muito utilizada, é quando você faz o reposicionamento mandibular. Né? Pessoas que têm aquela alteração entre a oclusão de maxila e mandíbula, né? Queixo para frente, queixo para trás. Cirurgia ortognática, então ainda é muito realizada. Mas, sem dúvida, o melhor tratamento é o CPAP. A cirurgia é questão de adenoide, amígdala, isso influencia? Influencia em crianças, né? Realmente é algo que deve ser considerado, né? Até porque
esses processos aí, você foi com aquela face adenoidiana, né, que alonga a face da criança. Então, aí o otorrino vai investigar e vai avaliar o melhor momento para você tirar a adenoide, né, eventualmente a amígdala. Então, em criança eles são mais utilizados. Para o adulto, pode melhorar o ronco, mas se ele tiver a apneia não vai ter tanto impacto, né? Mas talvez melhore o ronco e aí a melhor adesão à máscara. Às vezes a pessoa tem que usar o CPAP, mas não consegue usar o CPAP porque a máscara incomoda, né? O nariz fica trancado. Então, além de eu usar muitas vezes corticoide nasal, né, lavagem nasal, aí eventualmente se indica uma cirurgia nasal para você melhorar a passagem de ar, para você poder usar o CPAP. Então, existe um arsenal terapêutico, cada caso é um caso, tem que avaliar bem o paciente, a aceitação do paciente também, mas é possível tratar esses pacientes e sem dúvida vale a pena. Falar então sobre a higiene do sono, Dr. Paulo André, aí que me ajudou bastante, eu já botei em prática e recomendo muito, né? O doutor abordar um pouquinho a questão desse preparo também para ter um relaxamento. A gente falou da parte de respiratória, mas um pouquinho sobre o básico, né? Da parte da higiene do sono para ter um sono melhor. Sim. Quem não tem distúrbios, claro, tão severos, né? É para todo mundo, né? A higiene do sono é para todo mundo. O paciente deve buscar sempre um ambiente bastante agradável, no sentido de estar escuro, 100% escuro de preferência, estar numa temperatura agradável, com uma roupa de cama boa, ausência completa de barulho, não ter ruídos, não ter nada disso. Isso tudo são formas de você preparar o ambiente que você vai passar a noite toda, 1/3 da vida você vai passar ali, então tem que ser bem agradável. Evitar o uso de telas, né, que emitem luz azul, como celulares, iPads, televisão, porque isso tudo atrapalha a produção de um hormônio extremamente importante, que é a melatonina, que ela só é produzida em ambiente totalmente escuro, né? Então, essas são medidas importantes. Corroborando com tudo que o doutor acabou de falar aqui, para o paciente da apneia obstrutiva do sono, o emagrecimento ele é muito importante, deve ser levado bastante em consideração, apesar de não ser uma doença estritamente do obeso, mas o emagrecimento, a gente sabe que a perda de 10% do peso diminui em 30% essa apneia obstrutiva do sono. Então, é importante. Fazer antes de dormir uma boa higiene nasal, né? Eventualmente até precisa de alguma medicação para diminuir a inflamação local. A posição na cama também é interessante. A gente sabe que a apneia obstrutiva ela acontece mais no decúbito dorsal, ou seja, de barriga para cima. Os pacientes que dormem de barriga para cima, eles têm maior chance de ter a obstrução. Então, a gente pede para dormir de lado, colocar um travesseiro um pouquinho mais alto para colaborar com a anatomia da coluna. E essas são medidas simples que todo mundo pode fazer, custo zero, que ajuda bastante numa qualidade de sono boa. Em outros episódios a gente falou, também abordou, né, a questão do refluxo ou a parte da alimentação, né? O doutor Henrique, qual a recomendação em relação à alimentação noturna? Vamos lá, eu vou até pegar esse ponto e complementar o que ele falou de higiene do sono, da alimentação. A gente não deve dormir com fome, nem com sede, mas também não vai comer um prato de feijoada, nem tomar 1 litro de tereré antes de dormir, né? Porque isso vai atrapalhar o sono. Então, alimentação leve, próximo da hora de dormir, também não exagerar nos líquidos, né? Próximo da hora de dormir. Falando em líquido, café, né? A gente tem que evitar o café no máximo ali até umas 4 horas da tarde, né? Isso, qualquer bebida com cafeína, né? Mas o café, que é o principal exemplo. Bebida alcoólica, falar, vou tomar um vinhozinho para relaxar. Realmente relaxa o vinho, né? Mas ele não deve ser um subterfúgio para você dormir bem. Porque o álcool, apesar dele relaxar, a pessoa vai roncar mais e ele bagunça as fases do sono. Eu tenho várias fases do sono que eu tenho que cumprir. É o estágio 1, o estágio 2, que é o intermediário. O 1 é o superficial, o 2 é o intermediário, o 3 chamado sono de ondas lentas, que é importante, né, mais profundo, e o sono REM, que é o sono paradoxal, que chama REM porque o olho movimenta muito rápido e você não tem nenhum movimento no corpo. Ele é paradoxal porque o seu cérebro tem intensa atividade, mas seu corpo está totalmente em atonia, né? Essas fases são importantes, chamada de arquitetura do sono. Tem que cumprir essas fases durante a noite de sono. Tipo uma montanha-russa, a gente vai, né? E quando você a bebida alcoólica, ela bagunça as fases do sono. Então, não é um sono de boa qualidade.
Então, cuidado com bebida alcoólica. Lógico, eu tomo meu vinhozinho fim de semana, né? Mas com responsabilidade, sabendo que ele vai eventualmente atrapalhar seu sono. Assim como medicamentos, né, doutor? Com medicamentos. Então, assim, se usa medicações, muitas vezes tarja preta, o que é o benzodiazepínico, né? O famoso Rivotril, Frontal, que é muito utilizado, e eles não são as melhores opções para dormir, porque ele também vai atrapalhar as fases do sono e pode até piorar o ronco, porque ele relaxa mais aquela musculatura da faringe. E aí, pensando assim, outras coisas do higiene do sono, né? Nós falamos, o Paulo já falou da questão do quarto, falou muito bem de estar escuro, por causa da melatonina, de silencioso, temperatura agradável, isso é fundamental. Estímulo de tela, isso é fundamental. Talvez o grande vilão hoje são as telas, né? Deita ali, quem não vai olhar o celular antes de dormir, isso atrapalha muito, então deixa o celular longe. Você tem uma ideia? Se pegar o século passado, quando a energia elétrica ainda estava começando, se estima que a humanidade reduziu em 1h30 o tempo de sono. Por quê? Luz elétrica. Tentar se manter ativo, Antigamente né? Ficava escuro, a família conversava ali na sala, próximo da mesa de jantar, e ia dormir. Hoje você tem... A luz elétrica já aumentou o tempo do dia, né? Uhum. E aí tem os estímulos cada vez maiores e você vai encurtando seu sono, né? Então você paga o preço, né? Então, cuidado com os estímulos luminosos, por conta da melatonina, por outros motivos também. A gente tem que criar uma rotina de sono. A gente não é um robô para dormir e acordar sempre no mesmo horário, mas tem um horário para você ir para a cama, né? Mais ou menos, um horário para você acordar. Isso inclui fim de semana, a gente tem a vida social também, mas tentar ter um horário, né, regrado, porque o sono é algo natural, eu não preciso brigar, o sono ele vem naturalmente, né? Só que eu tenho que mostrar para o meu organismo na hora de baixar o ritmo, baixar a bola. Então, à noite, vai fazer uma leitura leve, as mulheres passam hidratante no corpo, você pode fazer uma meditação, pode fazer uma oração, né? Um alongamento, uma técnica de relaxamento, para você mostrar para o seu organismo e falar, opa, está na hora de baixar o ritmo, baixar o metabolismo, que eu vou dormir, tá? Então, isso é muito importante. Outra dica que é importante é relógio no quarto. Porque as pessoas têm dificuldade, têm insônia, tem aquele relógio no quarto. Aí você deita, tá dormindo, aí daqui a pouco você olha assim, meia-noite, eu não dormi ainda. Aí você fica, daqui a pouco você olha 1h da manhã, ansiedade. Né? Gera mais ansiedade. Então não tem relógio no quarto. Eu preciso do despertador. Você precisa ouvir o despertador, não precisa ver o despertador. Então vira ele para a parede, né? Se for o celular, deixa ele lá longe para você ouvir, né? Então o relógio atrapalha, né? Outra dica que a gente fala, todo mundo tem problema, eu tenho problema, você tem problema, todo mundo tem problema na vida, né? E a gente deita e fica remoendo, tem que fazer isso, fazer aquilo, você não vai fazer nada à noite. Não vai conseguir resolver nada. Então você tem que pegar ali, pega um bloquinho, deixa ele do lado de uma caneta, você escreve, tem que resolver isso, resolver aquilo. Fala, não vou esquecer, amanhã eu resolvo isso, agora eu vou dormir. Deixa lá, né? Higiene mental, né? Higiene mental, né? Isso é importante. Então, assim, a gente tem que mostrar que aquela hora é uma hora sagrada para o sono e tem que ser respeitado. A gente tem a cultura que dormir é perder tempo. Nunca foi, né? Tinha aquela frase assim, enquanto você dorme, o seu concorrente está estudando, né, para o vestibular. Isso é ruim. Ixi, eu vi muito. E por falar, só para você ter uma curiosidade... Geralmente era o pessoal, meu pai falava que era o japonês. O japonês está estudando à noite, né? Quando você está dormindo. E o que é muito comum, todo mundo reclama, eu estudei para a prova, fui bem na prova, passou uma semana e esqueci tudo. Né? Por isso. E por que acontece? Porque o sono REM que eu disse, né, que ele acontece mais, a prevalência dele é mais na segunda metade do sono. Então tem uma prova amanhã, por exemplo, a faculdade, enfim, o concurso, aí você fica estudando até 4 horas da manhã, né, e você vai lá, estuda, e aí você vai fazer a prova e você vai bem, depois você esqueceu. Por que você esqueceu? Né? Porque naquela noite você não fez o sono REM, porque o sono REM ele é mais na segunda metade do sono. Então se você dormir das 4 às 7, você não fez o ciclo completo. E o sono REM ele é importantíssimo, entre outras coisas, para você assimilar e guardar as informações daquele dia. Então, aí você só guardou memória curta. Foi bem na prova. Uhum. A memória de longo prazo não armazenou. Aí você foi bem na prova, beleza, daqui a pouco esqueceu tudo. Né? E em relação ao tempo de sono, sempre tem essa pergunta, é relativo... se adapta, se ajusta, mas as pessoas sempre perguntam qual a quantidade ideal, horas de sono assim, para um adulto, né, no caso, qual seria o ideal tempo de sono, de descanso? Muito bem, isso é importante. Né? Então, assim,
A maior parte dos adultos necessita de entre 7 e 8 horas de noite de sono. Isso é a maior parte dos adultos, tá? Agora, existem as exceções. A gente fala que é aquela curva de Gauss, né? A maior parte está aqui no meio deles, mas tem os extremos. Os extremos tem o dormidor curto e o dormidor longo. Então, o dormidor curto é aquele cara que com 4, 5 horas de noite de sono fica pleno. Eu tinha um amigo meu que morava comigo na República, na faculdade, ele dormia 5 horas e estava ótimo, né? Mas ele é exceção. E tem pessoas que é o dormidor longo, que ele vai precisar de mais tempo e que ele é taxado como preguiçoso, né? É lógico, isso é exceção também. Não pode ser, às vezes, alguém que tem uma qualidade ruim, que daí tenta postergar o sono e não vem. Nunca vem o sono profundo. A gente tem uma máxima na área de sono que é o seguinte, quantidade de sono não é qualidade de sono. Às vezes eu estou dormindo às 8 horas, mas minha qualidade é ruim. Então não adiantou nada, né? Assim, não adiantou nada não, mas enfim, eu tenho que ter quantidade e qualidade de sono. E por isso que a polissonografia é importante, né? Para você ver se a qualidade está sendo boa. Então não só a quantidade. Então as duas coisas são fundamentais. A gente fala, sono se paga com sono. Não adianta você ficar, vou ficar me estimulando, né? Tomar energético, tomar uns remédios, aí tá na moda, tomar uns Venvance da vida, né? Então calma, né? Você não pode, a pessoa toma um remédio para ficar acordado, toma um remédio para dormir. Então fica nesse ciclo, né? E isso é péssimo, né? Então a gente fica muito nisso. O tempo, é claro que ele é importante, como o doutor falou, em torno, em média, de 7 a 8 horas, mas o horário em que essas 7 a 8 horas está compreendido, isso é muito importante também. Por exemplo, um guarda noturno, ele pode dormir 7, 8 horas, mas ele dorme num período que durante o dia. Fisiologicamente é ruim. Exatamente. Né? Então ele altera todo o ritmo circadiano dele. A hora que é para ele estar com melatonina alta, ele está com cortisol alto. A hora que é para estar com cortisol baixo, ele vai estar... Entendeu? Então é muito importante não só a quantidade de horas, mas em que momento essas horas estão compreendidas. Esse que até acredito, vocês vivenciaram os dois, né? A questão de plantão. Então, eu vejo, né? Tenho pessoas próximas que vivenciam isso. Como vai ser a saúde no longo prazo para essa pessoa que troca o dia pela noite? Ele vai conseguir uma hora ajustar ou é alguém que vai ter problemas severos de saúde e uma hora a conta chega e não vai ter jeito? Exatamente, a gente chama de trabalhador de turno, né? O trabalhador de turno são os que fazem à noite. Então tem gente que só trabalha à noite, né? Vigia noturno, enfim, pessoas que têm trabalho noturno especificamente. Esse paciente ele vai se adaptar, e tem uma escala de horário, 12/36, enfim, depende do acordo, né? Mas ele tem que, aquele sono que não aconteceu à noite, durante o dia acontecer. O problema é a questão dos ruídos, né? Da luminosidade, então você tem que fechar bem o quarto, né? Fechar bem, manter a escuridão. Mimetizar ao máximo a noite. Simular a noite durante o dia. Eventualmente, né? A gente pode até falar depois da melatonina, que se usa muito e muitas vezes de maneira errada, ela pode ser utilizada para esse paciente, né? Que é um trabalhador de turno, né? Eu fiz muito plantão noturno, felizmente eu não faço mais, mas a gente emendava, né? Um plantão noturno, sai do hospital, vai para outro hospital, vai para o consultório, né? Você não tem aquele repouso, né? Então, assim, isso estraga muito a saúde. Hoje eu me arrependo muito de muitas coisas que a gente fez, né? Ou faz ainda, porque isso cobra um preço, né? Como eu falei, de memória, de irritabilidade, de quadro cardiovascular, né? Então muita coisa acontece. Então a gente tem que ter muita atenção na área de sono e também na área de medicina do trabalho. Existe uma atenção especial aos trabalhadores de turno, né? Eu fiz uma palestra recentemente, muitos dos desastres que ocorreram ao longo da humanidade, tem o próprio de Chernobyl, né? Da Challenger, que é aquele ônibus espacial que explodiu nos anos 80, tem um desastre lá do petroleiro da Exxon, né? Dos anos 90. Os relatórios, muitos mostram que as pessoas que tomavam decisões estavam privadas de sono, né? Por uma série de motivos, né? Então, privação de sono, né? Que é o tempo curto, é um problema muito sério. Saiu uma reportagem recente agora na França, que a França está estimulando as pessoas a dormirem mais, porque sabem que isso é ganhar saúde e você vai onerar menos o serviço de saúde. Os hábitos da juventude hoje já começaram a mudar nesse sentido também, né? Eles estão bebendo menos à noite,
estão fazendo confraternizações mais tipo brunch, né? Na hora próxima entre a manhã e a hora do almoço, nas academias. Então já tem um despertar para isso, né? E nós vivemos hoje num mundo extremamente estragado. Nós estamos estragados aqui, estamos nesse momento durante o dia todo coberto de roupa, dentro de um ambiente fechado. Ar-condicionado, né? Tempo seco. Exatamente. Fugindo da luz do dia. E mais tarde, a hora que cai a luz do sol, escurece tudo, a gente acende tudo quanto é lâmpada, luz branca, forte, televisão, entendeu? Então está tudo errado, gente. Temos que olhar um pouquinho para os nossos primórdios, ver como que a gente vivia, como que era como que nosso corpo foi estruturado para se desenvolver normalmente e tentar, dentro do possível, é claro, nós falamos dos trabalhadores de turno, né? São necessários. Nós precisamos dos guardas noturnos, precisamos dos plantonistas, urgência e emergência temos a qualquer hora do dia. Então, são necessários, mas temos que, na medida do possível, obedecer essa nossa fisiologia. O ciclo circadiano. É interessante, você ter uma ideia, tem estudos que fizeram com população indígena que não tem contato com tecnologia, nem luz elétrica, que eles têm um tempo de sono maior que a gente. 9, 10 horas, né? Era o da zona rural antiga. Exatamente, ele tem um sono maior que o nosso. Outro estudo que é importante é com a população que tem a maurose, né? A cegueira, né? Porque ele perde a questão do total, né? Porque o Paulo André já frisou, a melatonina ela vem com o estímulo da ausência de luz, né? E a pessoa que vive sempre na escuridão, então ele tem uma dificuldade, né? O dia do paciente cego, ele é um pouco mais longo, ele vai aumentando 1 hora por dia. O relógio biológico dele é um pouco diferente do nosso. Então, eventualmente, tem que regular, ciclar o paciente, né? E aí que entra, eventualmente, a melatonina, você usar. Isso. A gente pode entrar no tema da melatonina, se você me permite. É uma bomba relógio, você fica dependente, é um auxiliar. Em que momento que a melatonina ela vai fazer bem e, se mal utilizada, pode ser perigosa? Essa é a polêmica que eu gostaria que o doutor abordasse. Veja, por muito tempo, a melatonina ela entrou por um caminho errado. Ela entrou aqui como um suplemento alimentar, né? E só mais recente ele foi autorizado como medicação, tá? Já se usava muito isso como suplemento, como automedicação. Ainda que você vai no Paraguai, você tinha. Nos Estados Unidos você tem lá nas farmácias, você pega melatonina. Hoje a gente tem um acesso mais fácil aqui no Brasil, só que tem que saber usar. Melatonina não é um remédio para você usar para qualquer problema do sono. Aliás, são para exceções. Entenda que ele é um hormônio. E todo hormônio ele tem uma glândula que produz, no caso é a pineal, né? Então, quando eu tomo hormônio, qualquer que seja ele, qual que é o estímulo qual que é a mensagem que eu passo para a minha glândula? Para de produzir. Eu estou tomando já. Então, ela para de produzir. Então, ela vai atrofiando. Então, aquela pessoa que fica tomando melatonina, quando ela para de tomar, a glândula dela está preguiçosa. Até ela voltar a tomar, até ela voltar a se fortalecer, vai ter problema de melatonina nesse paciente. Não só isso, né? A melatonina ela tem uma função para preparar o sono, mas ela não é também uma indutora de sono. Então, assim, a gente usa a melatonina em que situações? Já falei do trabalhador de turno, você pode ser utilizado, né? Eventualmente para adaptação, pacientes que têm aquele jet lag, né? Que viajam muitos fusos horários, né? Algo mais ali. Mudei daqui para a Europa, né? Então, eventualmente no começo a gente pode usar para até você entrar no ciclo circadiano lá, no outro fuso horário que você vai estar. Para quem tem, que a gente chama de distúrbios do ritmo, né? O que é o distúrbio do ritmo? Aquelas pessoas que estão fora do padrão. Normalmente a gente dorme, né? Pegar um padrão, né? 10 horas da noite, acorda às 6. Vamos colocar isso como ali o normal. Lógico que tem muitas variações. Tem pessoas que começam a ter sono 6 horas da tarde ou da noite, né? Então, com sono. Ficam lutando. Mas ficam lutando, porque questão social, porque ela tem família, e ela fica se estimulando, e não dorme. E vai dormir, se aguenta até as 10 horas. Aí chega às 2 horas da manhã, ela acorda. Por quê? Porque a melatonina que foi liberada lá, o sono dela seria das 6 às 2. Só que ela dorme às 10. Ela acorda às 2. E não consegue dormir mais. Eu tenho insônia. Às vezes não é insônia, às vezes é um problema de distúrbio de ritmo, né? Esse a gente chama de avanço de fase, que é o cara que tem o sono muito precocemente.
Assim como a pessoa tem um atraso de fase. O atraso de fase é aquela pessoa que vai ter sono só 3 horas da manhã. E ela fica até 3 horas da manhã, né? Aí ela vai dormir, só que ela tem que acordar, em geral, as pessoas trabalham de manhã ou estudam, né? Acordar às 6, 7 horas, enfim, aí vai ter um tempo de sono curto. Ah, eu tenho insônia. Às vezes não é insônia, às vezes é um distúrbio de ritmo, né? Ah, eu sou DJ, eu trabalho à noite. Se você se adapta, dormir às 3 e acordar às 10, 11 horas, ótimo, né? Sua vida se ficou bem alinhada assim, ok, não tem problema. Mas é exceção, geralmente as pessoas têm uma rotina durante a manhã. Então esse cara tem que ciclar. Então, tanto o paciente tem um avanço de fase, tem que trazer ele para 10 às 6, e o cara tem um atraso de fase, trazer eles. Então, nesse caso, a gente usa muitas vezes a melatonina e usa também o estímulo de luz. Então, você traz melatonina para ele dormir e na hora que ele tem que acordar, luz. Existe luz própria que você fica olhando, você faz lá, você fica olhando para você ativar seu cérebro. Aí você faz isso de maneira repetida até que você entra no eixo. Acordar e olhar para o sol, né? Olhar para o sol, né? Uma boa dica. Existe uma luz lá, tem uma contagem de lux, né, que você faz, mas é para ativar o cérebro. Então você faz isso para você aos poucos ir ciclando o paciente, né? Para ele entrar no eixo. Por isso que minha mãe abria a janela, a cortina, aí já era sabedoria milenária. E a gente relaciona a melatonina muito a sono, mas ela não é exclusivamente para sono, ela tem várias outras funções. Várias. E como o doutor falou, ela veio primeiramente como um suplemento, então houve um uso indiscriminado, dosagens completamente equivocadas, usando altíssimas doses de melatonina, com certeza isso vai trazer alguma repercussão. E outra coisa, se você não dorme bem, nem sempre é por uma deficiência de melatonina. Você pode estar com o ritmo circadiano completamente alterado, estressado, com algum problema, fazendo picos de cortisol na madrugada. Então, o problema não é a melatonina. Nós temos que identificar o que é que está fazendo esses despertares noturnos, essa dificuldade para dormir, ou acordando muito cedo, perdendo sono no meio da noite. Isso tudo a gente tem que ter uma abordagem adequada para saber se existe ou não a indicação e a dosagem adequada da melatonina. Em relação aos... Já que falamos dos desafios da vida moderna, eu quero abordar a questão dos cigarros eletrônicos. O famoso vape, pod ou qual for a variação que se utiliza, né? Na odontologia a gente tem visto que na prática ele causa os mesmos problemas ou até mais severos que o cigarro convencional. E a gente estava conversando antes, apesar da proposta original não ser essa, né? Que é de causar essas consequências, a gente tem visto, por ser relativamente uma tecnologia nova, né, que foi se alterando, a indústria foi introduzindo, né, alguns artifícios. Qual que é a opinião do doutor em relação à utilização desses vapes, né? Vamos lá. Primeiro eu vou dar minha opinião e que é a mesma da sociedade, né, da própria Anvisa. Cigarro eletrônico faz mal. E faz muito mal, né? Se ele faz mais mal ou menos mal que o cigarro comum, isso depende de muitos fatores, né? Mas ele tem um potencial de causar dependência mais rapidamente e mais intensamente. Por quê? Porque ele tem uma quantidade de nicotina muito maior que o cigarro convencional e tem aditivos que fazem com que essa nicotina chegue mais rápido ao cérebro. Então as pessoas ficam mais dependentes muito mais rapidamente e com intensidade maior, né? É importante a gente frisar que o cigarro eletrônico, a importação é proibida, comercialização no Brasil é proibida, o marketing é proibido, né? O uso não é proibido, né? Só que essa pessoa está usando porque ela comprou de algum lugar, né? Então, isso é uma RDC de 2009 e que recentemente a Anvisa corroborou, mantém-se essa RDC, não pode importar, comercializar, divulgar. O uso, enfim, não é um crime usar. Mas por quê? Porque tem estudos bem convincentes e bem consistentes que faz mal, e faz muito mal o cigarro eletrônico. E é uma epidemia, né, entre os jovens, porque a indústria vai se reinventando. O Brasil tem muitas mazelas, né? O Brasil tem muitos problemas, mas das coisas boas do Brasil, o Brasil tem, e que é muito elogiado mundo afora, é a Política Nacional de Controle do Tabagismo. O Brasil saiu dos anos 80 com uma população adulta de tabagista na casa de 40%, reduziu para os anos 2020 na casa de 9%.
Então, o Brasil teve uma queda vertiginosa na prevalência de tabagistas. Então, isso é um número muito expressivo. O Brasil é muito elogiado por isso, por série de medidas, né? Desde a questão de taxas, da questão do marketing, né? Enfim, de ter na caixinha, né? Enfim, então o Brasil vem num processo de queda do tabagismo. Mas, contrapartida, vem aumentando o cigarro eletrônico. Começou um pouco atrás com o narguilé, né? O narguilé. É que é cultural até aqui Cultural, da região, né? Tem muita, além da colônia japonesa, tem a colônia árabe também. Exatamente. Aí culturalmente tinham as rodas, né? E até o doutor comentou antes, a gente estava falando que parou um pouquinho pela questão do Covid, do compartilhamento, né? Da roda de tereré, da roda de narguilé. Exatamente. E começou ao individual, né? Exatamente. Que o cigarro eletrônico trouxe isso. Não estou compartilhando na roda, então é seguro. É seguro, né? E se vendeu que ele fosse inofensivo. Ele não dá cheiro, ele tem um gostinho agradável, né? Tem muitos tipos, né? Ele é saborizado, muitos aromas. Então, atraiu muito a população jovem especificamente, mas não só os jovens, né? Mas especificamente os jovens estão muito... entraram muito na questão. Né? Viciados, né? E a gente tem visto problemas sérios, né? Existe uma entidade já... uma doença já de notificação chamada de EVALI. EVALI é uma sigla em inglês, quer dizer injúria pulmonar associada aos cigarros eletrônicos e vapers, né? O termo que a gente usa, na verdade, é DEF. O que é DEF? Dispositivo eletrônico para fumar, que engloba os JUULs, os pods, os vapers, enfim, toda essa seara desses dispositivos. E eles fazem muito mal. Mas o cigarro eletrônico ele não tem tabaco, realmente não tem tabaco. O que une o cigarro eletrônico ao cigarro convencional é a nicotina, né? Que é o que vicia, certo? Mas ele não tem tabaco, não tem a queima de tabaco, mas ele tem outras coisas, outros aditivos e a própria bateria deles que são nocivas. Pra você ter uma ideia, existe uma agência internacional chamada IARC, que é International Association of Research in Cancer, né? Então, Associação Internacional de Pesquisa em Câncer, que eles graduam ali substâncias que são potenciais cancerígenas. Então, tem lá 1A, 1B, então você vai colocando quais níveis são seguros para você consumir, né? Então, 1A você não pode consumir, porque não existe nível seguro, não tem margem segura de consumo. E as substâncias têm no cigarro eletrônico. Alguns metais pesados, metais né? pesados, eu tenho etileno glicol, formaldeído, eu tenho próprio níquel, eu tenho várias substâncias ali e que às vezes dá a impressão que não, mas quando ele é aquecido, eles liberam outras substâncias. Então, assim, fora como ele não é regulamentado, cada fabricante, você nem sabe o que tem lá dentro, né? Uhum. É até difícil fazer estudos porque eles variam de um para outro, então não é padronizado. Então, realmente é muito preocupante. Então, existe uma epidemia de consumo, né? Não só no Brasil, no mundo inteiro, e que a gente, enquanto da área da saúde, tem que sempre combater e tem que avisar as autoridades, né? O Senado quis passar uma lei, né, para liberar, para arrecadar imposto, e felizmente não sempre passou. Sempre pensando na arrecadação, né? Mas e não também, na saúde. E também nos pais, para, né, conversar com os filhos, né? Não passar pano, né, que a gente fala agora, né? Não, tem que combater, não pode usar, não pode, isso faz mal. Né? E o preço vai ser crianças que estão dependentes, estão acordando à noite para fumar, tamanha dependência, né? Que na escola é um problema, que tem que sair toda hora para fumar. Então, é um problema sério mesmo, a gente tem que estar muito preocupado em relação a isso. Em questão dos estudos científicos, como é uma novidade, muitas vezes demora para se sair os estudos. Mas, pelo menos na minha área, em relação a interferir na microbiota bucal, doença periodontal, cárie, secura de boca, né? E também a questão de câncer de boca, já estão começando a ser os primeiros estudos, né? E isso vai só fundamentando, assim como o câncer de pulmão. O doutor já teve paciente que atendeu com problema pulmonar? Sim. Existe o pulmão de pipoca, até ficou na mídia esses dias, né? Então, ele inflama o pulmão, né? É uma agressão pulmonar e que pode se manifestar de várias maneiras. Eu tinha um paciente jovem e que usuário contumaz de cigarro eletrônico e que teve uma influenza, e que você não espera que uma influenza num paciente jovem de 22 anos, se não me engano, vá ter um estrago que fez no pulmão do paciente.
Então, a minha leitura é que realmente o que facilitou, favoreceu a inflamação era o uso prévio do cigarro eletrônico. Ele veio a falecer, esse paciente. A gente viu no hospital... Então foi um caso que grave, agravou para o mais severo, né, o óbito. E está cheio de casos na literatura, em hospitais, que eu soube ou que eu acompanhei, de pacientes que tiveram quadros respiratórios graves por conta do cigarro eletrônico. Então, é realmente preocupante, né? Então, a gente tem que desmistificar. Cigarro eletrônico faz mal. E desmistificar também o fato de se achar que ele vai ser um tratamento para quem quer parar de fumar. Para diminuir a dependência, né? Não tem estudos, né, que comprovem que o cigarro eletrônico é eficaz no tratamento do tabagismo, tá? Então, assim, eu vou usar isso aqui para parar de fumar o cigarro convencional. Na verdade, você começa as duas dependências. Começa a ficar dependendo do cigarro convencional e do eletrônico. Então, não se usa. Alguns países, na Inglaterra, não sei se é no Reino Unido inteiro, mas na Inglaterra, eles lançaram, há um tempo atrás, eles estavam distribuindo, né, na tentativa, lá na Europa se fuma muito ainda, então a Inglaterra incentivou o cigarro eletrônico na tentativa de reduzir o cigarro convencional. Eles estão com dois problemas agora. Um problema é que o paciente está com duplo vício e estão com problema de lixo eletrônico. Né? Então eles estão revendo já essa política. Né? Então não se provou eficaz em lugar nenhum. Né? A indústria mascara, que não faz mal à saúde, não ajuda a parar de fumar, ele tem que ser desaconselhado e tem que ser proibido, na minha visão. Né? Então, assim, é aquela questão, até uma pergunta, né? O que é mais mortal, insônia ou cigarro eletrônico? Qual dos dois é difícil, né? É difícil, né? Os dois são potenciais agressores da saúde, né? O sono não reparador, ele dá já um efeito imediato, né? Você acorda mal, né? O cigarro eletrônico ele é silencioso, né? Você vai fumando, né? Mas ele vai ter um problema mais sério. Mas ambos são realmente muito problemáticos. Então, assim, dormir bem é ter saúde, né? E ter saúde, um dos pilares, né? Como é o sono, é não fumar. Ter boas práticas, né? de vida, né? Atividade física, boa alimentação, né? Sono regular. Os pacientes vêm no consultório e falam, doutor, nessa época do ano, né, tempo seco, começa a ter esse quadro respiratório de repetição, aí dá um remédio para melhorar a imunidade. Eu falei, não tem um remédio. Então, assim, tem coadjuvantes, né, que você usa. Mas o melhor remédio para você melhorar a sua imunidade é você se exercitar, se alimentar bem, dormir bem. Se eu tenho algum problema, eu sou hipertenso, eu sou diabético, controle bem sua doença e você vai melhorar a sua imunidade. Tem medicações, ajudam, são coadjuvantes, podem ajudar sim. E fumar é um problema que a gente tem que falar, não adianta, né? Eu faço analogia assim, os pacientes vêm, esses que fumam, né? Eu estou com tosse. Eu falei, mas está se agredindo. Aí eu passo o remédio e ele melhora, daqui a pouco ele volta a tossir. Aí fica nesse. Eu falei, é igual assim, eu tô com o meu olho está coçando, pingo colírio, melhora. Aí você vai e joga areia, volta a coçar. Aí você pinga colírio, melhora. Aí você joga areia de novo. Então você fica se agredindo, né? Então eu tenho que ter essa consciência. As pessoas têm a consciência hoje que o cigarro faz mal, né? Nossos pais, talvez, para o homem era sinal de virilidade, né? Para a mulher era chique, né? Fumar. Mas hoje todo mundo sabe que o cigarro faz mal, né? Então, tem que dar o primeiro passo. E tem tratamento. Para parar de fumar o cigarro convencional e o cigarro eletrônico tem tratamento. É lógico que depende de 3 pilares que a gente fala, né? Para parar de fumar. Seja o cigarro convencional, seja o cigarro eletrônico. O primeiro pilar é ter um atendimento médico, né? Ou de alguém... A psicóloga também ajuda a psicologia ajuda muito nessa área também. Então, um segmento. E a ideia não é você fazer terrorismo. Olha a falta de pulmão preto, pulmão em pipoca, fica aquela coisa aterrorizante no paciente, né? Ele sabe que faz mal. A gente tem que mostrar os benefícios que ele vai ter. E mostrar para ele que independente de há quanto tempo ele fume, de quantos cigarros por dia ele fume, ou que ele use, né, o cigarro eletrônico, qual a idade do paciente, sempre é possível parar de fumar e sempre tem benefícios. Então, esse é o primeiro pilar, a gente mostrar isso para o paciente. O segundo pilar é medicação. Então, eu tenho medicações, né, e tenho um arsenal terapêutico que ajuda no tratamento da dependência de nicotina. Né? Aí tem que ter a orientação médica, tudo certinho, ver a dosagem, né? Isso é importante. Só que o remédio não faz milagre. Não tem remédio que você tome e a vontade suma. Não existe. Né? Depende do terceiro pilar. O terceiro pilar é o paciente. Ele tem que querer.
Ele realmente tem que estar motivado a parar de fumar. Às vezes vem assim um casal no consultório, doutor, faz ele parar de fumar. E a pessoa mesmo não tá interessada, né? Então, enquanto a pessoa não se motivar, não tiver realmente aquela força de vontade, eu posso enfiar um monte de remédio nele, ele não vai parar. Então, depende dos 3 pilares. Segmento médico, medicação e, principalmente, né, a motivação do paciente. Isso é fundamental. É aí que cai no que a gente sempre conversa. Eu falo, a gente nem combina, mas a gente passeia por todas as áreas e vai para o estilo de vida e para o paciente ser ativo, né, Paulo? Falar um pouco que eu fico pensando assim, né? O que faz um ser humano, teoricamente racional, fazer a ingestão de algo que é prejudicial ao próprio corpo, né? Ele se coloca numa posição de vítima e não quer buscar uma solução para sair desse vitimismo. É aí que tem o papel dele. Mas eu vejo também o papel do médico em aprender a manipular o paciente. Manipular no bom sentido, para que ele enxergue o lado bom. E direcionar, né? Exatamente. E isso ele só vai conseguir se ele melhorar o autocuidado, a autoestima, o amor próprio. Então, é aquilo que eu falo. Amor não é sentimento. Amor é cuidado. Amor é atitude. Então, o auto-amor é o autocuidado. Você tem que ver, isso me faz bem? Não faz. Existem maneiras de eu resolver o meu problema? Então eu quero. Porque o que a gente observa muito é o que eu acabei de falar, o vitimismo. Ele vai ali, fala, ai, doutor, eu não consigo dormir, eu tenho insônia, ai, doutor, eu não consigo deixar esse cigarro. Agora, você vê o paciente que quer resolver o problema quando ele chega e fala, doutor, o que eu tenho que fazer para parar de dormir? O que eu tenho que fazer para parar de fumar? O que eu tenho que fazer para dormir melhor? Aí sim, ele está dando um grande passo, porque o vitimismo é um grande inimigo da autoestima. E ele só vai se livrar disso a hora que ele tiver uma autoestima elevada. Aí sim, ele vai encontrar o caminho. Entra daí o papel da saúde mental, uma terapia, né? Comportamental. O exercício comportamental, a questão do exercício físico, né, que causa... Tudo isso ele sabe. Ele sabe, não sabe? Sabe que o cigarro faz mal, sabe que dormir é importante dormir bem. Sabem. Eu sempre falo, ele fala assim, seu João, o senhor quer parar de fumar? Ele fala, eu preciso, né? Eu falo assim, não, precisar é uma coisa, querer é outra, tem uma distância grande. Então ele sabe que ele precisa parar de fumar, agora ele tem que ter a iniciativa, né? Eu sempre conto uma história de um paciente para ver como a motivação é importante, né? Um paciente que eu tenho, né? Que ele era um senhor de mais idade e fumava bastante. E tinha tentado parar de fumar algumas vezes, não conseguia. E ele tinha até aumentado o cigarro dele, porque ele tinha ficado viúvo, né? Então ele ficou triste, enfim, aumentou o cigarro dele. E com a dificuldade de fumar, ele tinha um filho só e um neto só, né? Neto pequenininho. E ele, primeira coisa, ele ia visitar o filho dele sempre na correria, né? Trabalhando. O filho ia visitar com o neto a casa dele. Então, toda hora ele saía para fumar 2 maços de cigarro por dia. Então, toda hora saía para fumar. Então, primeira coisa, ele viu que ele perdia o tempo de contato com o filho e com o neto. E com o tempo, a criança vai crescendo, o neto vai crescendo, e criança não tem muito filtro, né? Um dia falou assim, vovô, o senhor tem um perfume tão ruim, né? Aí ele falou assim, até meu neto está se incomodando comigo. Vou parar de fumar. E parou. Exato. Né? Então a motivação dele foi o neto. A motivação pode vir de qualquer lugar. Estou dando só um exemplo. Lógico, ele foi medicado, foi acompanhado, né? Mas essa motivação, esse amor próprio, se gostar, né? Isso é importantíssimo. E uma outra estratégia importante é a visão de futuro, né? Uhum. Ele que ficou viúvo há pouco tempo, talvez se enxergar em breve num novo relacionamento, feliz, saudável, ele com um cheiro mais gostoso. Exatamente. Né? Que os netos vão ficar mais... Não vão se afastar. Não vão se afastar. Então, você colocar ele ali na frente, olha, quem sabe em breve o senhor vai estar mais viril, sem o cigarro, vai poder encontrar um novo relacionamento, onde poderá ter
novas emoções, uma ver vida o neto diferente. Crescer, né? Ver o neto mais crescer. Disposição, né? Exatamente. A parte pulmonar agradece. Exatamente. Né? Colocar, olha, o seu netinho falou que o que ele quer é ver o senhor no dia da formatura dele, no dia da formatura dele. Então, você colocar uma expectativa de futuro positiva nele, isso ajuda bastante a essa motivação. Exato. Sem dúvida. Bom, a gente conversou e a vontade é conversar mais sobre os assuntos, né? Acabou que a gente nem falou do clima, que tá seco aí, nem deu tempo, mas pode ficar para uma próxima. Sem dúvida. Gostaria, doutor Henrique, de agradecer a participação, né? A sua participação hoje e deixar umas considerações, um recado direto para o nosso público, né? O que você gostaria de estar falando, ou em relação ao sono, ou em relação ao cigarro eletrônico, fique à vontade aí para as considerações finais. Muito bem, primeiro agradecer, Bruno, a você, o Paulo André, é um prazer estar aqui com vocês, falar para um público tão seleto. E como mensagem final, eu queria deixar duas coisas, né? Então, primeiro, sobre o sono, como já frisei aqui, não negligencie o seu sono. Sono é saúde, sono é um dos pilares fundamentais da saúde. Sono é vida, então trate bem seu sono, durma bem, né? Se está com problemas, procure um profissional da área que vai te ajudar. Cigarro eletrônico faz mal e faz muito mal. Não entre nessa. Muitas pessoas estão querendo parar de fumar e usar o cigarro eletrônico. Não faça isso, né? Tem métodos mais fáceis e mais seguros. Então, o cigarro eletrônico faz muito mal e a gente tem sempre que desestimular. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a você. Paulo? Sempre um prazer muito grande participar desse podcast. Hoje foi um podcast de muito aprendizado. Apesar de compartilhar muito conhecimento, aprendi bastante também com o Dr. Henrique. Mas, assim, o que eu tenho para dizer é que você consegue o que você quer, o que você realmente quer. Como disse o doutor, eu preciso parar de fumar. Sim, você precisa. Todo mundo sabe que fumar não é bom, mas você realmente quer. Então, vamos lá, vamos aumentar essa autoestima, vamos aumentar o nosso amor próprio, buscar uma saúde melhor, buscar um sono regular, procurar fazer com que esse sono seja habitualmente o mesmo, ou seja, um horário para dormir, um horário para acordar. Claro que as eventualidades acontecerão, uma festa, um baile de formatura que você vai ficar até mais tarde, mas isso não é a rotina. Então, é muito importante a gente pôr atenção a esses pequenos detalhes da vida que vão fazer um sono bem dormido, vai fazer com que você tenha uma produção hormonal bastante boa, né? Os homens aí que não dormem bem não vão ter uma testosterona adequada, não vão ter um hormônio do crescimento adequado, um hormônio antidiurético adequado. Então, vamos cuidar de coisas simples, pilares da nossa saúde. O sono é um deles. Tá bom? Essa é a minha recomendação. Muito obrigado, doutores. Você que acompanhou esse episódio, inscreva-se no nosso canal, assista, compartilhe, dê um like e curta e siga nossas redes sociais. Até a próxima.